Ano Bíblico. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse em um ano. Edição Almeida, revista e atualizada. Deuteronômio, capítulos 30 a 32. Promessas de misericórdia. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores, que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor. Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que no-lo traga e no-lo faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que no-lo traga e no-lo faça ouvir para que cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. A vida ou a morte. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. As últimas disposições. Josué, sucessor de Moisés. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra.
Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizei diante deles. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar em que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. A futura rebeldia de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali, na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: Não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico e ensinai-os aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando o tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduza na terra que, sob juramento, prometi. Assim, Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. O livro da lei posto ao lado da arca. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois se, vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois de minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais,
para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomareis os céus e a terra. Porque sei que, depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o à ira com as obras das vossas mãos. O Cântico de Moisés. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os teus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até ao mais profundo do inferno. Consumirá a terra e suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. E contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito: por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão tem prevalecido, não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios,
Então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhos não vendera e o Senhor lhos não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos a atestam. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, são cachos amargos. O seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo, nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas essas palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. O último dia da vida de Moisés. Moisés vê do Monte Nebo a terra de Canaã. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao Monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel.